tarde um pouquinho mais tranquila, né? Uma tarde mais relax. Relax é um termo novo, né, Carlão? Que significa relaxado, entendeu? Relaxado. Pra quem tá no trânsito, aquela buzina, xingue, motoqueiro. Calma. Calma. Sempre, como que é que o Eliel fala, sempre tem alguém esperando por você. Sempre tem alguém esperando por você. Vá tranquilo e calmo. E leve a gente no seu carro. Pra fazer uma companhia gostosa e agradável. Lembrou o saudoso Michel Fine. Boa tarde, Carlão. Lembrou Michel Fine no Momentos de Amor. Lembra, Bolachinha? Bolacha mandava carta pro Michel Fine. Nossos amigos aqui da Rádio Cidade. Sim, que agora tem aí o Corsato no carro. Aliás, Carlos encontrei Corsato. Os dois. Aí virou na corrida da ponte. Na sua cabeça. Eles correm lado a lado, eu olhei um pro outro e falei assim, deu ruim, eu fui embora. Não sei até agora quem que é quem. E você ficou sabendo do implante de cabelo, né? Sim, mas de novo. Só um pagou. Já sei por quê. Golpe, né? Golpe. Aí o que aconteceu? Um fez, aí o outro foi lá e falou assim: ó, não tá dando resultado, vamos fazer de novo. Aí o que aconteceu? 2 por 1. Boa. Grande Corsatinho. Grande Corsato nos abraça. Vamos lá. Hoje quintou, né, Antônio Lupi? Quintou hoje com gostinho de Copa Libertadores. Hoje tem Verdão. Hoje tem o Botafogo. Ontem hein? Teve o Malvadão, o Rubro Negro. Pouco, hein? Mas do outro lado é o Inter, cara. 1-0 foi pouco, hein? Vai passar sufoco lá em Porto Alegre. Isso é líquido e certo. Hoje tem o Galo também na Sul-Americana contra o Godoy Cruz. Bom, o Fábio Scheib tá de brincadeira. Ele já tá. Hoje tem, né? Hoje tem. Hoje tem. Então vamos lá, 4-9, da última vez tomamos uma bela de uma paulada. Então, Lupino, com calma. Coisa do passado, cara. Com calma. Boa tarde. Boa tarde. Aliás, esse lugar é familiar, hein? Esse lugar aí é familiar. Mas é fora hoje, hein? Ela tem compromissos aqui, né? Você não foi no Peru? No Peru, não fui no Peru. O Peru tá crescendo muito, viu, ultimamente. Sim. Eu tenho acompanhado, né? E hoje tem Libertadores da América, tem Botafogo também contra a LDU, o Flamengo ontem. Dose tripla de Flamengo Internacional, né? Ele joga pra Libertadores no final de semana pelo Brasileiro também. Muito jogo bom, assim que a gente gosta, viu, cara? Eu não gosto, assim, tanto não. Podia ter só o Palmeiras hoje, sabe? Ou só o Botafogo. Que o Botafogo é um belo aperitivo, depois a gente vai pro Verdão. Que horas o Botafogo qual horário? 7. É Botafogo e quem? LDU. LDU de Quito? LDU de Quito, verdade. Olha só, hein? Liga Desportiva Universitária. Isso, LDU. Aliás, falando em Botafogo, Antônio Lupi, é um assunto que o Fábio Scheib gosta. E ele já vinha cantando a pedra e eu duvidando de Fábio Scheib. Começou uma fumaça estranha lá no Botafogo, ó. Botafogo diz... Lá em General Severiano. Robustos investidores mostram interesse em comprar a SAF. O que seriam robustos investidores? Pesados. Grandão, né? Grandão. Agora, já vai começar aquela famosa briga política, né? Como sempre envolvendo aí os grandes clubes, e isso pode atrapalhar o Botafogo, mas... Fábio Scheib já alertava com relação a essa SAF do Botafogo, que deixou a gente encantado, né, no final do ano passado. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Cícero, olha lá o Cícero. Cícero é torcedor do São Paulo, tá ali preocupado. Aliviado, né? Aliviado. O dia que o São Paulo foi eliminado pelo Furacão na Copa do Brasil, falaram que o Cícero tinha sido levado por um furacão, até porque ele pesa 6 quilos, é isso mesmo, 6 quilos, é corredor aqui, ganha medalha, ganha troféu. Grande Cícero, torcedor do São Paulo. É o seguinte, vamos falar então bastante sobre isso, vamos falar sobre Palmeiras, tem também Ponte Preta e Guarani, tem gente indo embora do Guarani, quem será? Quem será? Quem será que foi embora do Bugre? Sei não. O anúncio foi feito agora há pouco, hein? Tá vendo como a seleção é vulnerável, Lucas? Qualquer propostinha... mas não tem o que fazer, né, Carlão? Empréstimo, o time pede, tem que ir embora. Foi assim com o Natan e foi assim com esse jogador que já... Não vai embora não, já a gente fala quem é. E hoje é dia 14 de agosto, você sabe o que é comemorado no dia 14 de agosto? O 14 de agosto, Carlos e Fábio Scheib, é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Paternidade Responsável. É importante essa data, viu? Hoje também é Dia Nacional do Combate à Poluição e temos que dar detalhes a isso, porque isso aqui tem ligação direta com a natureza, com os nossos filhos, o futuro. Meio ambiente. Exatamente. Hoje também é dia do cardiologista. Nossa, hoje é um dia
emblemático. Emblemático. Envolve muita saúde. Hoje quem vai... É isso aí. Boa, Aliás, Bolacha. é o problema da nossa equipe, É né? o problema. É amar demais. É pensar com o coração causa desavenças. Grandes duelos entre os Grandes integrantes. duelos entre os integrantes. E hoje também... E tem o aniversário, mas de um monte de cidade. Tá preparado ou não? Uma boa aí. Olha, eu vou pegar uma... Barbacena, Barbacena. Minas Gerais. Barbacena eu lembro muito do personagem da escolinha do professor Raimundo, aliás, que é o pai da Glória Pires, que faz Juscelino Barbacena. Juscelino Barbacena. Hoje é aniversário também de É isso aí, mano. Caculé. Caculé. Aonde fica? Não, isso não. Bahia. Bahia. Hoje também é aniversário de Quixeramobim. Quixeramobim. Onde Também fica? Nada. Ceará. Pô, Ceará. Carlão, você tá mal de geografia, Mal de hein, cara? geografia, professor Andréia. Hoje é aniversário de Barra do Mendes. Nada. Barra do Mendes, Bahia. Bahia. Hoje é aniversário também de Apiaí, A Piaí é São Paulo. São Paulo. O acertou. Mendes era aquele cara que tinha uma calça comprida, daí ele foi mandar consertar lá, o pessoal, de que essa calça, de que essa calça? Faz a barra do Mendes aí na calça, faz a barra do Mendes na calça. Mas daí foi boa, hein, Lupi? Que tomou? Que ele tomou? Ele tá lá no Faz Palmeiras. a barra do Mendes aí. Faz a barra do Mendes aí, pô. Ele dá risada sozinho. Pelo amor de Deus, cara. É, O que a tia Leila colocou no almoço aí, Ai, ô Fábio meu Chaves? Santo pai. barra do Mendes, entendeu? A costureira lá. Boa, foi Essa boa. é nível André Berenguel, hein? Essa Fábio? daí, com o caso do Guarizo, ó. Vou falar um negócio pra você. Olha, é o seguinte, 991869070. 991869070 é o seguinte, hein? Vamos de palpitão? Bora. Palmeiras? Calma aí, tem mais coisa importante hoje, Lupi. O quê? Vamos à luta, ó campeões. De que é sino, você sabe, Lupi? Portuguesa. Portuguesa. Aniversário da Lusa hoje, Opa! 105 anos a portuguesa, do cara. Big Boss, né? É, ô, pelo amor de Deus, que tá parabéns. Vai que ele aqui. tá ouvindo aí. Foi aniversário da eliminada da Portuguesa? Série D, mas segue viva. Segue viva nos nossos corações, né, a Fábio Portuguesa também Chaves? vive esse momento estranho envolvendo o SAF, né, Fabião? Exatamente. Aqui a SAF ajudou a portuguesa, mas também não injetou aquela grana toda também que a gente esperava nos anos Mas clubes. eu acho que ainda nem Mas pelo acertou menos a tá Portuguesa. organizando. Oficialmente, né? Eu acho que não houve nenhum anúncio oficial, o acordo, não sei. Não sei, porque ficou... Cara, e o exemplo da SAF da Portuguesa é algo que aqui em Campinas nós temos que ficar atentos, viu? Porque assim, é muita gente ali, Porque se entendeu? pegarmos o Não os investidores, por trás, Sim, né? mas e se compararmos a Portuguesa com o Guarani Ponte, assim, em termos administrativos e tal, não difere muito não, né? Até o tamanho do clube, né? Até o tamanho do clube. E tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente acha que a SAF é a solução de problema da Ponte, do Guarani, de repente pode ser um caminho tortuoso aí. A Portuguesa, sei, venderam uma ideia. O mas associativo que ferra muito, né? Que complica muito a situação dos Isso, clubes. é nesse Na sentido que a gente Portuguesa tem é que se bastante. pegar. Qual foi o maior jogador que vestiu a camisa da Portuguesa? Denner? O Denner ou o Enéas, né? Enéas até a década Miller. de 80. Miller vestiu a camisa da Lusa. Mas o Simval. o Simval, Denner e Bentinho. Tico, né? Aquele trio da Copa São Paulo. Eu acho que Capitão, volante, Nossa, histórico também. histórico também. Eu acho que tem o Djalma Santos, né? Em década de 60. O Enéas, década de 70, 80. O Denner, né? Mais pra cá. E o dos últimos tempos, um destaque individual. Leivinha. Não lembro. Leivinha jogou na Lusa. Mas a Barcelusa, né? Que foi a que mais Moisés, encantou nos Bruno últimos Henrique. tempos. É. Então acho que... E tinha aquela dupla de zaga também, em 96, César e Emerson, Nossa, né, também, né, dupla cara? de zaga, Luiz jogava muito os dois, hein? Nossa, 96 foi um ano que a Portuguesa merecia ter chegado, mas pegou um Grêmio iluminado também com o Filipão. Mas a Portuguesa é muito tradicional, né? Infelizmente tá aí, ainda num calendário nacional, mas, pô, o calendário nacional é Série D, não é o lugar da Portuguesa, né? A Portuguesa sempre foi tradicional, sempre teve grandes Ricardo times, Oliveira, que é o pastor Oliveira. Ricardo Oliveira. Quem mandou mensagem foi o Wilson da Rocha. Mas infelizmente devido aí a administrações nefastas, né, que acabaram com a Portuguesa, hoje o Depois clube vive daquele por essa caso situação. Everton, Deu uma degringolada, né? foi... 2013 ladeira ainda abaixo. vive, né? É. Mal comparando, igual o São Caetano com o Serginho, né? Foi. De repente a coisa veio, despencou.
E diferente do São Caetano, a Portuguesa tem torcida, né? A Verdade. Portuguesa tem muita tradição, a Portuguesa tem craques, né, que serviram a seleção brasileira. Bolacha torce pro São Caetano. Não, mas em termos de torcida, a Portuguesa tem mais, né? Tradicional, e faz muita falta a Portuguesa no grande cenário, né? Já está numa série onde paulista, mas eu digo num cenário aí, Série B ou Série A de Campeonato Brasileiro. É isso, vamos de palpitão. Hoje tem Palmeiras e Universitário, Libertadores, o Verdão buscando aí o Tetra, né, Fábio Chaibes? Já tem 3, né? 99, depois... Tetra. Qual foi? 20, 21? 2020, 2021, né? É porque o de 2020 foi em 2021, Ah, né? eu tenho, aliás, por causa da confusão. pandemia, nossa, eu tenho muita dificuldade em separar 2020 de 2021, principalmente futebolisticamente. É isso, vamos lá. O Arena tá no ar, são 4 horas e 18 minutos. Daqui a pouco a gente fala do Palmeiras, a gente fala também sobre Corinthians, né? Que tem a situação do Yuri Alberto. Olha, a informação que chega é que a situação é mais preocupante do que a gente imaginava. Provavelmente só no fim do ano o retorno do Yuri Alberto. E você manda o palpite, torcedor do Palmeiras. Se você é torcedor do Palmeiras, eu acredito que o seu palpite é um palpite vencedor. Agora, se você é secador do Palmeiras, aí eu acredito que o Universitário vai engrossar pra cima do Verde. Então manda mensagem 19 99186 9070. Trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha e a Samela Deep no streaming, porque você também acompanha o Arena pelo YouTube. YouTube/CBN Não, Campinas. é youtube.com/CBN Campinas. Tamo junto, o Arena volta já. Arena CBN. Na oficina e em Toy Story, aprender é viver uma grande aventura. Bom dia pra você. Amanhã CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. O pessoal tá... O Arena tá de volta, 4h22, CBN Campinas em 99,1. O pessoal tá mandando mensagem aqui sobre os jogadores da Portuguesa. Tem muitos palpites aqui do Palmeiras, mas tem muita gente lembrando de jogadores querida, né, cara? históricos da Portuguesa.
Ó, Edu Marangon, Rodrigo Fabre 96. e Zé Roberto. Quem mandou a mensagem aqui foi o grande Adilson, lá da ambulância, estádio Moisés Lucarelli. Ele fica ali, eu sempre falo, ó, bom trabalho, mas espero que não tenha. Verdade. Porque quando o cara da ambulância tem trabalho, é porque tá com algum tipo de BO ali na carga, né? Na carga não, né? Não. Ano passado que teve um jogador, né? Não Qual sei. foi? Ai, não sei se foi ano passado, mas eu não vou lembrar, então não Você não lembra nada, tá ficando velho. Foi o Regis, não foi o Regis aquela vez que abriu a cabeça? Do Guarani, né? O Contra Regis o foi Londrina. 22, 23 o Regis foi contra o Londrina. Foi de manhã. Na Ponte ainda bem que não teve desdobramentos, mas não foi um jogador da Ponte, foi um que tava jogando contra, mas não vou lembrar. Boa tarde, Carlão, Lupe, Fábio, tamo junto, a galera da jardinagem, espera dar 4 horas. Opa! É o pessoal que fica aqui. Os caras são parceiros. Os caras são parceiros, gente boa. A galera tá trabalhando, tá tendo uma reforma aqui no grupo. Não, ainda não. Agora a parte da limpeza. Isso, valeu, grande abraço. Deixa eu ver aqui mais um. Zé Roberto também veio da Portuguesa. Zé Roberto. É o Rogério Jerônimo. Da Lusa pro Real Madrid. O Basílio, Portuguesa, quem mandou mensagem pra gente foi o Osvaldo. Portuguesa, bem. Flávio de Vinhedo, Enéas, grande jogador da Lusa. Boa, Flávio, obrigado. O Ivonei tá aqui, boa tarde, Zé Roberto, honrou o manto da Lusa. Ivanei que mandou mensagem pra gente. Zé Roberto fez um golaço. Zé Roberto pela esquerda, Zé Maria pela direita, né, Carlos? O Zé Maria mora aqui na região, Zé Maria jogou na Ponte, mas o Zé Maria ele é cria da Portuguesa. O mestre de cá jogou na Portuguesa, quem mandou mensagem foi o Rogério de Campinas. Campeão em 73, né, naquele título dividido com o Santos. O maior jogador foi o Eleude. Capitão, Hollywood. O nome dele é o Hollywood, né? Hollywood. Ele mandou Capitão. Hollywood aqui. Não, mas acho que é assim. Deixa eu ver como que escreve. Não. Ele mandou assim, não. Eu acho que é. Vamos ver como é que Hollywood? escreve Capitão da Portuguesa. Vê aí. Eu acho que não é Hollywood tradicional. É diferente. U, né? U-I. Então ele escreveu certo. Vamos ver. É Hollywood. Não tem um acento, é Hollywood. Então quase certo. Passa de ano. Boa tarde, pessoal do Arena. Jogou no Guarani, capitão. Carlão, se acabasse hoje a primeira fase da Série C, a Ponte já ganhou desses 8 que teoricamente se classificou. Maurício de Campinas. Cara, dentro de campo, é por isso que eu tenho falado que a Ponte ela precisa agilizar, né, essa situação do extracampo, porque dentro das 4 linhas, a Ponte tem plenas possibilidades. Uma conta grossa que nós estamos fazendo aqui, mas 4 vitórias, aí a Ponte conquista o acesso. Então, por isso que a diretoria tem mais essa responsabilidade, acertando aí os caraminguá da rapaziada. O time fica focado e dá, é palpável aí o acesso da Ponte. É aí que é o X da questão. O problema é acertar. Como que você vai conseguir extrair dessa rapaziada o melhor, você vai colocar a confiança dentro do vestiário, é muito complicado. Então, por isso, precisava aí de uma criatividade, né, para conseguir esse aporte aí, para a Ponte ter uma pequena força para essa reta final. Falta tão pouco, né? Eu não vou falar dos problemas aqui que me revolta, mas falta tão pouco para a Ponte conquistar o acesso. E parece que a diretoria está deixando a coisa escapar pelas mãos. O final do telefone 9133, o Éder, mandou mensagem aqui pra gente. Boa tarde, acabei de ver no GE, então é o Fábio Chaib que fica atualizando a página do GE a cada 3 minutos. Yuri Alberto só em novembro e Memphis só em outubro. É isso, Chaib? Exatamente, o médico que cuida da situação do Yuri Alberto também deu uma previsão que 3 meses, né? A princípio a gente pensava que ia ser pouco tempo, cerca de 1 mês já perderia as quartas de final da Copa do Brasil, mas a previsão do médico que está no caso do Yuri Alberto só deve voltar em novembro, viu? Cara, e o Corinthians tá com transferban, né? Não pode contratar. O último foi o Vitinho. Foi antes, né? E aí? Vai com esse elenco, né? Mas qual? É verdade, qual, né? Esse elenco é muito pobre tecnicamente, é um elenco curto e perde protagonistas, né? Yuri Alberto, Carrídio, perde o Memphis também. E não sei se o Vitinho é a solução dos problemas, o próprio Thales Magno, não sei se ele consegue segurar essa responsabilidade. O Romero não tem a mesma qualidade. O Corinthians vai sofrer. Eu não digo nem Copa do Brasil. Copa do Brasil é mata-mata, é um outro tipo de competição. É uma outra competição. Agora, Campeonato Brasileiro tem que tomar muito cuidado. O Corinthians não está numa situação confortável, não pode contratar, um elenco curto. Então, olha o prejuízo do Timão. Muita festa pela classificação na Copa do Brasil, mas foi uma partida... Martins também, hein?
Martinez tá machucado? O que passou por Carrídio. Carrídio. Desculpa. Carrídio, mas essa partida contra o Palmeiras, ela foi muito disputada, muito intensa, ela trouxe muitos problemas em termos de elenco, né? Porque só nesse jogo o Corinthians perdeu 2 jogadores fundamentais, o Memphis Depay e o Carrídio. O curioso da situação do Yuri Alberto, que ele sofreu com uma hérnia inguinal. É um caso raro no futebol, mas no Corinthians esse ano já foram 3 jogadores. Verdade. Gustavo Henrique, o zagueiro, né, em maio, e o Hugo também, o lateral esquerdo, que ainda o Gustavo Henrique já se recuperou, mas o Hugo ainda se recupera da situação. Então, eu tava lendo até uma notícia no Meu Timão, que é um portal especializado em notícias do Corinthians, eles fizeram uma entrevista bem bacana com um médico que é especialista nessa situação aí da hérnia inguinal. E solta o hino do Corinthians! Olha lá, Chaibe! Aumenta o YouTube aí no lugar que você tá aí, aumenta seu celular aí que cai bem. Duvido que você coloca no Viva Voz. Eu duvido. Se você colocar no Viva Voz, aí é onde você tá, na Pix pra você não resolve nada, né? Não sei. É igual o caminhão que aconteceu no sábado lá na... Você sabe que essas coisas, ouvir rádio, por exemplo, sábado, olha um problema, isso já aconteceu também no estádio Moisés Lucarelli. Sábado eu fui... Não, mas não tem um problema, mas tem que ficar esperto. Eu fui fazer o jogo do Guarani e antes estava passando o jogo da Ponte, né, no rádio. Fui curtindo a nossa CBN. Marco Guarizo, hein? Marco Guarizo. E se você está estacionando o carro, livre de qualquer, sem nenhuma maldade, tá lá o vidro aberto, cumprimentando os populares e tal, de repente sai um gol do rival e solta o hino, Bolacha, rapaz. Bolacha aperta o play. Já aconteceu quase, eu subi o vidro, né? Quase, se não ficar esperto, gente, é um sinal, aliás, pros amigos radialistas, muito cuidado quando tiver essa coisa, ou o Guarani antes da Ponte, ou a Ponte antes do Guarani, que é perigoso. Só pra eu terminar o raciocínio. Vai lá. Não, é que o médico, ele deu uma entrevista, ele falou que a hérnia inguinal é mais comum do que a gente imagina. Aí. Que é uma hérnia que fica ali na região da virilha. E tem que tomar muito cuidado, porque se não der a atenção devida, o pior pode acontecer. O Yuri, ele foi levado às pressas pro hospital. Você imagina o tamanho da dor, a intensidade da dor que o Yuri Alberto estava sentindo, e ainda bem que deu tempo, chegou no hospital, fez a cirurgia, mas cara, o prazo de recuperação é muito complicado, o Corinthians tá lascado. Ô meu jovem, não seria Catolé do Rocha? Cidade? Catolé do Rocha? Acho que é cidade, não, mas né? Eu falei do Rocha. Não, é Caculé na Bahia, não tem nada do Rocha aqui não. Eu tenho o Mendes aí que tá fazendo a barra da calça lá, procurando tem o Rocha também. Serve também, dá parabéns pra ele que tá tudo certo. Boa. Sábado vai baixar o espírito de 78 no time e vamos ganhar de 3-0 do ABC. Lembrando a grande vitória contra o Internacional naquele glorioso campeonato. Abraços, JP de Moraes, torcedor do Guarani. Aliás, o Matheus Sarará foi embora. Eita. Tanto suspense pra nada, né? Era ele, né? Ei. Caramba. Nossa, todo mundo aqui esperando, e aí vem Matheus Sarará. Mas não é que o Guarani quis, né? O time que... É o Grêmio? Não. Ele já saiu do Grêmio? É Santa Clara. É português, né? De Santa Clara, de Portugal, solicitou o retorno imediato do atleta. Se o Santa Clara pediu o retorno imediato do atleta, é porque a coisa lá em Portugal não tá boa. Ou então teve alguma proposta aí, né? Porque esse Santa Clara, pelo que deve ser aqueles times de empresários, né? Que apenas para registrar o jogador. De repente tem propostinha aí pro Sarará. É isso, 4h31. Ô, Bolacha, ainda não? Então solta uma mensagem de áudio que o ouvinte mandou, por favor. Alô, Arena! Boa tarde pra nós. Boa! Feira, hein? Que beleza, quase sexta. É sede, hein, Carlão? Sou seu vizinho, Carlão. Olha lá. Ali na Sarapuí ali, pô. Tamo junto. É nóis, sempre acompanhei vocês aí, ó. Programa top demais, show de bola. Vamos pra cima. Carlão tá sendo monitorado. Ou tá devendo. Você foi visto. Você fez alguma coisa de marmoraria? Porque o rapaz da marmoraria que mandou aqui, marmoraria? Você fez alguma cozinha? Não. Tem que mandar algum abraço? Vontade não... agora. Vontade não falta, né? Mais um. Vai! Boa tarde, tão nobres comunicadores. Indo na linha de raciocínio do Chaibe, você sabe me dizer qual é a única cidade que só come com um talher? Você sabe, Chaibe? Talher, deixa eu ver.
Tô pensando, cara. Pensa aí, a gente vai pro repórter CBN, daqui a pouco a gente volta. Não sei, você sabe? Eu não. Repórter CBN. Quinta-feira, 14 de agosto de 2025. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Brasil é um péssimo parceiro comercial. Ele também classificou como execução política o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. A fala ocorreu durante uma conversa com jornalistas na Casa Branca, quando o republicano foi questionado sobre as tarifas aplicadas a países da América Latina e a aproximação deles com a China. 24 milhões de brasileiros já foram vítimas de golpes do Pix ou de boletos falsos. É o que aponta uma pesquisa do Datafolha divulgada hoje. Segundo o levantamento, o prejuízo causado pela prática criminosa foi de quase 29 bilhões de reais. A perda média por pessoa é de R$ 1.198. Os idosos caem principalmente em golpes bancários e os jovens são vítimas principalmente de compras não entregues. A pesquisa foi feita em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e ouviu 2.007 pessoas de 16 anos ou mais em 130 municípios brasileiros entre os dias 2 e 6 de junho. A Justiça da Paraíba autorizou a realização de novas buscas e apreensões em 3 endereços ligados ao influenciador Ítalo dos Santos em João Pessoa. A decisão aponta que o marido dele, Israel Nata Vicente, também é alvo dos mandados. Ítalo é investigado por exposição de menores de idade nas redes sociais. Ontem, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa dele. O local estava vazio. Havia portas trancadas e uma máquina de lavar estava ligada. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. São 4h34. Leandro Lopes chegando com as informações do trânsito nas estradas da região. Grande Leandro, boa tarde. Boa tarde, Lupe, ouvinte do Arena. As estradas na região de Campinas fluem bem nessa tarde de quinta-feira, tá? O sistema Anhanguera Bandeirantes sem ocorrência nesse exato momento. Na Anhanguera, o motorista trafega sem preocupação nos 2 sentidos capital e interior. O mesmo ocorre para Bandeirantes, tá, Lupe? Na Dom Pedro I, o motorista que trafega pela região de Campinas encontra o tráfego fluindo bem em todo o trecho. Rodovia Zeferino Vaz, Campinas Mogi, o motorista segue sem preocupações, Lupe. Valeu, Leandro, que volta na programação da CBN com mais informações do trânsito. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
Arena CBN. Uou! 4 horas e 37 minutos, estamos de volta aqui com a Arena CBN. 4K. No peito, na grama. Ô, Bolacha, o Rafael Pio mandou um áudio, também contando uma história sobre essa questão envolvendo Ponte, Guarani. Vamos cuidado, ouvir. Cara. Chega mais, Pio. Uma vez um amigo nosso, Carlos Tellini, foi fazer um jogo lá no Moisés Lucarelli e na época, para entrar no Brinco de Ouro no dia a dia, para fazer o dia a dia, o Guarani deu um crachá que tinha o símbolo do Guarani bem grande. Ele colocou aqui no retrovisor o símbolozão do Guarani e esqueceu de tirar quando foi fazer o jogo da Ponte. No Moisés, estacionou nos arredores do Majestoso. Quando ele voltou pro carro dele para ir embora. Sem as rodas. O carro estava completamente destruído. Eu tive tem um conhecido também, tem um narrador conhecido da cidade também, que uma vez estava estreando no Moisés Lucarelli, ele conta essa história. Foi com uma camisa verde, um cara muito conhecido também. Não deu muito certo. O J. Júnior, famoso J. Júnior da Sport TV, que recentemente encerrou a carreira também, teve que emprestar uma malha para ele. Nesse dia aí não teve ziriguidum não, viu, cara? Uma vez, Lupe, tinha alguma festa, alguma apresentação na Ponte e tal, que eles deram como brinde, souvenir, essas bolsas porta-chuteiras, sabe? Sei. Aí eu comecei a usar essa porta-chuteira, aí tem o campeonato da imprensa, né? Que aliás tá pra começar aí. Eu pulei fora, hein? Eu já deu pra mim também. E uma das sedes da competição era no estádio do Brinco de Ouro da Princesa, não no gramado, mas aquele campo atrás do tobogã, ali perto do ginásio, tem um sintético. De terra ali ou não, sintético lá em cima, perto do ginásio. Ok, estamos indo lá e, né, vamos jogar e tal. Aí desci, e era uma semana, acho que faltava uma ou 2 semanas para um derby. E aí chega a nossa delegação, né? Cada um, né? O carro e tal. Tô descendo, tal, andando. Daqui a pouco, cara, a hora que eu vejo o porta-chuteira na minha mão, mas reluzindo aos olhos no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu já tava longe do carro. Falei, nossa, olha o que aconteceu. Mostrei pros parceiros, os caras, meu Deus! Vai lá no carro, troca, não sei, eu escondi aqui, coloquei debaixo da blusa e tal e consegui trocar. Rapaz, olha que doideira. Que doideira, hein, cara? Que doideira, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, hein? Por exemplo, sábado é Ponte Preta primeiro, Guarani segundo. Só que o Guarani é fora. Né? Não, então não tem problema. O duro é quando joga em casa e o rival tá jogando antes, né? E você vai pra trabalhar e tal, daqui a pouco faz o gol, toca o hino e você aí pagando uma de vacilão. Aí depois... então. Aí fala que, não sei o quê, mas... Tem hora que pede, né? Aí fica difícil, né? Olá, o de cá está morando em Jaguariúna. É a Vani Suzane de Cosmópolis. Ué, mas ela é de Cosmópolis. Ela mandou uma foto com ele aqui, ó. Grande mestre. Olha que legal. Obrigado pela mensagem. O final do telefone 3465 falou que hoje dá Universitário 2-0 para eliminar o Palmeiras e pro Fábio Chab... Eu não vou ler essa parte aqui não. Chega, tá muito pesado. Já foi. Já resolvemos os problemas. Wilson Barreto, boa tarde, não é Caculé do Rocha, mas sim Catulé do Rocha. Wilson Barreto, beleza. Fechou, boa. O importante é que é do Rocha. Se é Catulé, se é Caculé, a gente não sabe, mas de quem é a gente já sabe. É do Rocha. Fechou? Boa piada que o ouvinte mandou, a gente não teve a resposta até agora. Pede pra ele mandar mensagem. Ele não mandou a resposta ainda, Fábio Chaib. Ele não mandou a resposta ainda. Eu queria saber. Eu não sei qual que é a cidade que... Como é que é a cidade? Só come de... Não sei. Sei lá. Vai saber. Passei por uma cirurgia de hérnia inguinal, retornei antes do prazo de 3 meses de recuperação e a cirurgia teve que ser refeita. Olha lá, então. Viu? Aí que é o problema. Hérnia de disco que dói uma barbaridade. Boa tarde, amigos. Não devemos se esquecer dos goleiros. Félix foi lenda na Portuguesa. Um abraço a todos. Paulinho Maradona. Carlão de Freitas, gostaria que você me falasse sobre o goleiro do nosso Santos, querido Brazão. Ele é bom ou está passando por uma boa fase? Bom. É o Milton de Montemor. Já defendeu o futebol europeu, Inter de Milão. É bom, aliás, a seleção brasileira, o Ancelotti, que está de volta ao Brasil,
poderia observar o Brasão. E por falar em goleiro do Santos, o João Paulo foi emprestado para o Bahia até o final desta temporada. O Daniel mandou mensagem aqui, Bentinho, capitão, também falando. Capitão. E o Paulinho McLaren. Paulinho. Boa tarde, a galera do Arena, o Guilherme do Ouro Verde, os jogadores da Portuguesa que eu me lembro, capitão meio campo e César zagueiro. Nossa. O César é o mesmo que jogou na Ponte? É. De Bebedouro. É. César Michelon. É isso mesmo. Bom de bola, hein? Deixa eu ver aqui mais um. Boa tarde, galera. É Anderson de Tietê. Capitão começou na Portuguesa? Abraço pra vocês. Bentinho também manda. Capitão. Fica aqui fico aqui cantando Futebol Globo CBN. Ó, aí sim, hein? Futebol Globo CBN. Aqui mais um. O Denner, aqui, ó. O Roberto Denner foi muito bom também morreu cedo, né? Infelizmente. Nossa, credo. Roberto Dinamite jogou, e Zagallo treinou a Lusa. Marcelo Rodrigues de Vinhedo. Sim, Zagallo 98. Pegou uma fase boa na Lusa. Recentemente teve 2 caras que explodiram também, né? Um jogou no Guarani, outro na Ponte Preta. O Maceió e o Portuga, né? Nossa. Os 2 da Portuguesa. O Paraíso também. E tinha um Hudson, lembra o tal de Hudson que veio volante? Hudson. Tá no Juventude. Tá na Série A. Futebol grandão, né? Um cara desse tamanho. Um volante. Contra o CRB, a única coisa que cruzou, alguém fez um gol ali. Só. E tá no Juventude. Tá tudo errado mesmo. Abraços, é o Pepe de Campinas, Badeco, Valdir Pérez, Rodolfo Rodrigues, Wilsinho, entre muitos outros. Olá, pessoal, é o Edson Magalhães, tudo bem com vocês? Não podemos esquecer de Basílio, Badeco, Cardoso, Zecão, Xaxá, Wilsinho, Tatá, Pescuma, Calegari, Isidoro, Paulo Isidoro deve ser. Não, Isidoro mesmo. Ivair o Príncipe. Que foi considerado o príncipe do futebol. Boa. Nossa, mas mandou um monte aqui de nomes. Deixa eu ver aqui. Nossa, a galera agora tá mandando muito. Boa tarde, pessoal. Bombando! Boa tarde, pessoal. Aloysio Barbosa de Campinas. Verdão leva hoje 2-0. Grande Aloysio, obrigado pela participação. Boa tarde, gente. Devido às circunstâncias, naturalmente, o Corinthians sairá da Copa do Brasil e, se não abrir os olhos, será rebaixado no Campeonato Brasileiro. E uma pergunta a todos. No Band Esportes, o Arnaldo Tironi são São Paulinos, o Vessone é corintiano, porém o Massini é muito palmeirense, está chato. Ele tá reclamando da outra emissora, aí eu não posso fazer nada, Cláudio, aí já foge da minha alçada. Grande Cláudio de Indaiatuba. Ó, Fábio Scheibe, e esse Palmeiras contra o Universitário, Palmeiras que teve a melhor campanha da primeira fase contra o time que teve a pior campanha, porém está a 12 jogos sem perder e o jogo é lá na casa dos homens. Com 55 mil ingressos vendidos antecipadamente, o Universitário, times peruanos que não levam tanta sorte quanto os brasileiros, né? O Brasil tem larga vantagem contra os peruanos, mas quem está dirigindo o time é o uruguaio Jorge Fossati, que esteve no Internacional também uma época. O time peruano não perde há 12 jogos, como você disse, não perde uma partida desde maio, e a Libertadores voltando parece que é outro campeonato, né? Aquela primeira fase que o Palmeiras fez 100%, já ficou para trás, até o time do Palmeiras também se desfez, algumas peças, né, no caso do Rios, e agora é um novo time que tem com esse carimbo aí de 2 eliminações pro Corinthians no ano também, e tá pesando bastante isso. O Palmeiras tá tentando encontrar o caminho, mas hoje é uma partida difícil, principalmente pela torcida que vai estar lá também, os peruanos vão em massa, mas o Palmeiras tentando encontrar um caminho, sair pelo menos vivo de lá, né? Acho que o Palmeiras vai ter facilidades aqui em São Paulo, mas lá é um pouco mais complicado. Aliás, o Monumental de Lima, que é no Peru, é o palco da final da Libertadores, bonito, hein? Né? Estádio muito ótimas bonito. Recordações pra nação flamenguista. Mas foi por pouco, hein? Foi por muito pouco. Ô, Carlão, eu vou te perguntar a respeito disso. Você é um cara que entende de futebol. Você é um cara vivido na bola. Olha, obrigado. Você é um cara que entende do riscado. Nossa. Você tem cheiro da grama. Você tem o odor do gol. Nossa. Vai. Obrigado. Estou honrado. É melhor jogar o primeiro jogo fora ou é melhor jogar o primeiro jogo em casa? Por que eu te pergunto isso? Sim. Porque eu te pergunto isso. Vamos pegar o jogo do São Paulo, do Flamengo ontem. O Flamengo venceu jogando em casa 1-0. Joga a volta lá no Beira-Rio. 1-0 foi suficiente para dar uma tranquilidade pro Flamengo? Não. E aí?
Eu acho que decidir diante do seu torcedor é sempre melhor, né? Claro que não é toda hora que o mandante, né, na segunda partida, ele vai conquistar a classificação, mas eu prefiro jogar a primeira em casa e a primeira fora e definir em casa. Agora, depende do time, né? Por exemplo, para o Palmeiras, que tem uma boa equipe, mesmo passando por uma situação difícil, mas é uma das equipes mais fortes do Brasil, eu acho que é um ótimo negócio. Tanto é que o Palmeiras fez de tudo para ficar com a primeira colocação entre os classificados e conquistou. Sim. Então ele vai definir em casa, e para uma equipe como o Palmeiras, competente, forte, copeira, é sempre interessante jogar a primeira fora e definir em casa. Mas, ô Fábio Chaib, e se o Palmeiras joga a primeira em casa e vence, por exemplo, por 6-0? Matou também. E aí? Mas tem um segundo jogo de qualquer forma. Eu também tô com o Carlão nessa, mas tem times também que conseguem fazer um bom resultado jogando a primeira em casa e acaba pressionando, né? A segunda partida, considerada a equipe melhor, acaba tendo aquela obrigação de fazer o número determinado de gols. Mas eu também prefiro jogar a primeira fora e a segunda decidir em casa com o apoio da torcida, né? Claro que a torcida vai cobrar também, mas você tem o apoio da torcida. Mas caso faça um resultado complicado no primeiro jogo, pode a água ir pro ralo, né? Literalmente, porque aquela pressão de ter que ganhar por uma diferença de gols pode complicar. Se eu pudesse escolher, eu gostaria de fazer o primeiro jogo em casa. Quem era assim era o Grêmio do Filipão, que jogava em casa no Olímpico, normalmente mata-mata, naquele momento expressivo do Grêmio, definia fora, né? Sabe por quê? Vamos pegar o exemplo, Palmeiras Universitário. Tecnicamente, quem tem o melhor time? Palmeiras. Tecnicamente e de acordo com as campanhas que foram realizadas na primeira fase. Verde. Palmeiras. O Palmeiras, na primeira fase, vai me ajudando aí, Fábio Chaib, ganhou de quem jogando em casa? Os 3 primeiros jogos em casa, você lembra? Bolívar. Quanto Sporting. foi? Vai falando os placares, você lembra? Eu não lembro exatamente agora. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Bolívar, Sporting Cristal e o próprio... Cerro Porteño. Nossa, Cerro Porteño. Ele fez 6-0 no Sporting Cristal, 2-0... Rival do Universitário. Isso. Aliás, rivalidade imensa. 2-0 pra cima do Bolívar. Quem mais? Não pode se ver. Não pode? Nossa, saiu na rua, se fala que torce pro outro. 2-0 pra cima do Bolívar? 2-0 pra cima, em casa, isso. E qual que foi o outro? E 1-0 pra cima do Cerro Porteño. Então vamos pegar aqui. Então a gente pode colocar o Universitário mais ou menos ali com o Sporting Cristal, mais ou menos assim. Sim. Se o Palmeiras faz 6-0 no Universitário, acabou. Abraço. Tchau. Abraço. Mas também se tem um jogo ruim depois, acaba tendo que decidir fora de casa. Esse ano, né, Lupe, até jogando um pouco pro nosso lado aqui também, a Federação Paulista de Futebol definiu que na Série A2, os confrontos, o time que melhor campanha, escolhia fazer o jogo ou em casa ou fora de casa, decidir, né? Acabaram que todos escolheram decidir em casa. Sim. E, então, eu acho que não é só um pensamento. O pensamento dos próprios treinadores também é sempre melhor decidir em casa com o apoio da torcida, né? É verdade. O Oscar Shinkay tá aqui no YouTube. Bela blusa, Carlão. Saudades do amigo. Bora marcar para tomar uma. Sábado vamos reviver as boas lembranças contra o ABC. Verdade. E vencer por 2-0. Só espero que não seja o espírito do primeiro jogo de 2016. Abraço. O Guarani perdeu o primeiro jogo, né? Perdeu o primeiro jogo, 4, né? Aí fez 6 depois. 6 aqui. Nossa, aqui foi fumagalli histórico, né? Foi a narração que consagrou o nosso Jorge Igor, né? Que, aliás... Camisa que entorta, Varal! Enverga, Varal! Você não gosta, né? Jorge... Você erra as palavras quando é de lá. Foi pra casa, né? Foi pra casa. Maurício Teixeira tá mandando um abraço aqui pra gente também no YouTube. O Royce de Campinas. Será Royce? Que é? Royce do Cavaco? Se for, podia vir aqui qualquer dia tocar. Grande Royce. Tocar uma pra gente aqui, ó. Opa! Tocar uma música. Olha só. Um cavaquinho. Lá ele. Vocês são muito besteirentos. Não, tá bom. Lembro do Pelédino e Ananias e o goleiro Everton do Palmeiras, a Barcelusa de 2011. O Ananias estava naquele acidente da Chape. Ele fez o primeiro gol do Allianz Parque. Verdade. Pelo Sport Recife. Sabe quem eu lembro também? É um cara que... ele mandou a resposta da charada. Manda aí, eu quero saber. Deixa eu falar antes do jogador que eu lembro, antes da resposta. O Zinho, lembra do Zinho também? Não o Zinho. Lembro, Antônio Bandeiras. Jogou na Ponte. No Sport, na Ponte. Exatamente. Rodrigo Fabre, batia falta. Era o líder técnico de 96, né? Leandro Amaral, gostava do Leandro Amaral. Leandro Amaral. Bom jogador. Você sabe que uma vez, quando eu trabalhava na imprensa de Ribeirão Preto,
menino. Mancebo. Piquititico, assim, ó, andava com motorrádio, só eu. Os caras me deram motorrádio pra andar, pra fazer de retorno, Bolacha. Eu fui atrás da placa, os caras achavam que era uma outra placa que tinha. Aí a gente foi fazer um jogo Série A2 do Campeonato Paulista, lá em Ribeirão Preto. A Lusa tava com BO, Série A2. Quadrangular final de acesso. 7-0 pro Comercial. Nossa, jura? Péricles Chamusca era o técnico da Lusa. Nossa, português. E aí, o que aconteceu? O jogo seguinte era aquele... É igual vai ser agora na Série C. São 3 jogos, aí você enfrenta 1, 2, 3, aí você abre o retorno com o terceiro. Jogou Luz e Comercial. Português e Comercial lá no Canindé. Um clima de guerra. Os caras não engoliram o 7-0 do Comercial lá. Aí, Fábio Chab, vai se ligando. Manda aí. Eles trocaram de técnico, virou um rolo. Aí o que aconteceu? 1-0 Portuguesa. Luiz Ricardo marcou o gol. E aí... Luiz Ricardo lateral direito, né? Que depois virou atacante, né? Colocaram ele de atacante. Jogou aqui na Ponte recentemente, né? Aí o que aconteceu? A gente ia numa van, todas as rádios numa van. Sim. E outra, já tava valendo acesso, viajava pra tudo quanto é lado. Depois foi pra Catanduva, o pau quebrou lá também. Nossa. O motorista da van, um cara muito simpático, aquele que gosta de fazer amigos em locais errados, sabe? Aquele que quer ser amigo da galera. Amigão. Saiu do Canindé e tinha um rapaz com a camisa Leões da Fabulosa. Ai, nossa. Cara, pra sair do Canindé ali, pra ir embora pra Ribeirão Preto, não tem erro. É só você pegar o retorno, cair na Marginal e vambora. Ele me para a van. Amigão. Vixe. Colega! Como é que Tomou de 7. Já tinha tomado. Como é que eu faço pra pegar a Marginal do outro lado pra ir pra Ribeirão Preto? Nossa. Pessoal da rádio. Só isso. Ele entregou todo mundo. Não, vai reto aqui, vira na segunda direita. A gente foi parar no Brás. Era só pedra, velho. Domingo à tarde, domingo à noite. Breu. O motorista, o pessoal xingou o motorista de São Paulo até Cravinhos. Aí Cravinhos os caras deram uma sossegada. Mas olha, vou falar um negócio. O que eu andei de van em São Paulo lá nesse no Canindé, a Leões da Fabulosa, ela é complicada. Ela é complicada. Presente, torcida forte. É brincadeira. Em 4h54. Ô, Fábio Chab, você sabe qual é a cidade que come... Como é que é? Como que é? Não come de talher, né? Não come de talher? Só come de talher. Só come de talher? Você tá preparado ou não? Depois dessa você pode sair, tá, Bolacha? Tem o integração, hein? Bolacha tá ansioso também, velho. Ah, tá. Caculé. Na CBN. Quinta-feira de... Bom dia pra você. Amanhã pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Uma baixa importante para a seleção brasileira masculina que se prepara para a disputa do Mundial. O Cachopa, levantador, sofreu uma pequena lesão na coxa esquerda e está afastado dos treinos. Hendrick, de 24, na verdade, que estava entre os 24 atletas inscritos pelo técnico Bernardinho, já se juntou com a delegação em Saquarema, no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, para treinar e se preparar para o duelo contra a equipe. Primeiro jogo tá aqui, deixa eu pegar. O primeiro jogo do Brasil acontece contra a China
no dia 14 de setembro, às 10 da manhã, pelo Grupo H. Além do Brasil e da China, República Tcheca e Sérvia completam o Grupo do Brasil. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. CBN. 4h57 e agora a gente vai para o sarcófago especial Corrida Integração. O ano? 1991, a 8ª corrida. Para você que está no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, vai acompanhar com imagens a reportagem que foi exibida na época. Para você que está no FM, fique com o som da reportagem. 2 da tarde, 34 graus. Em pouco tempo, a Avenida Francisco Glicério e o Largo do Rosário ficam lotados. Quase 2.000 atletas de todos os cantos do estado entram firmes no aquecimento. Alongamento feito, é hora da largada. É isso aí! Estamos na largada da... Sensacional a largada! Milhares e milhares de atletas. Veja aí, que imagem maravilhosa. No detalhe, agora no geral, muita gente. Muitos atletas amadores e profissionais reunidos nesta 8ª Corrida Integração da IPTV Campinas. O ritmo é forte, mas quem sai na frente não tem fôlego para manter o pique. No viaduto da Avenida Aquidabã, o grupo dos líderes já se destaca. Arthur de Freitas Castro, o Pé de Vento, número 10. Vanderlei Cordeiro de Lima, número 1. Otoniel Cardoso dos Santos, com o número 98. E ainda João Alves de Souza, o Passarinho, com o número 2. Com uma ou duas trocas de posição, os 4 ganham distância na Avenida Norte-Sul. 13 minutos e 30 segundos de prova. Vanderlei e Arthur correm juntos. Otoniel e Passarinho ficam para trás, mas continuam bem longe do pelotão intermediário. Na Avenida Orozimbo Maia e na subida da rua Paula Bueno, Pé de Vento assume a liderança com pelo menos 50 metros em relação a Vanderlei. Passada firme, ele entra na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Agora nós estamos exatamente com 30 minutos de prova. O Pé de Vento, Arthur de Freitas Castro, continua liderando. Abriu uma vantagem de 50 metros para o segundo colocado, Vanderlei. Se mantiver esse ritmo, o Pé de Vento deve vencer a prova. 33 minutos e Pé de Vento entra na Avenida Francisco Glicério. O pessoal do Chopp, no fim da tarde, faz um brinde. Arthur olha para trás e segue na direção da vitória. Veja aí, passadas largas, tranquilo, tranquilo. Vai chegar Arthur de Freitas Castro, Pé de Vento, aplaudido pela torcida presente ali. Arthur de Freitas Castro, Pé de Vento, faturando a 8ª Corrida Integração. É ele, é o campeão da 8ª Corrida Integração. A classificação final no masculino. Arthur de Freitas Castro, o Pé de Vento, em primeiro com um tempo de 37 minutos. Segundo, Vanderlei Cordeiro de Lima, 37 minutos e 5 segundos. João Alves de Souza, o Passarinho, fez o percurso em 37 minutos e 8 segundos. No feminino, a vitória de Kelly Imaculada dos Santos. O tempo foi de 44 minutos e 25 segundos. Em segundo, Maria Auxiliadora dos Santos, com 46 minutos e 20 segundos. Célia Dark dos Santos fez o percurso em 48 minutos e 48 segundos. Pé de Vento, Passarinho e Vanderlei Cordeiro de Lima. Olha o pódio. Olha o E a pódio. turma do Chopp, hein? E a turma do Chopp. Só o Carlão tava lá. Ó, a gente tem que ir embora. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro... Parabéns pelo programa, o Fábio, craque da Portuguesa da Seleção, Zé Roberto. Obrigado a todos que mandaram mensagens. Tem algumas aqui que eu não li, tem algumas, né, que eu não li, mas prometo que amanhã todas vão pro ar, tá bom? Rapidinho, Fábio Chaib, Palmeiras, Universitário e Palmeiras. 2-1 tá bom pro Verdão, né? Vamos lá. E aí, Carlota? Palmeiras ganha 1-0. 0-0, Palmeiras empata com o Universitário lá no Peru.
uma excelente quinta-feira, né? Hoje é quinta. Chegando. E tem jogo aqui, né, Bolacha? Tá chegando. Tem jogo, 9h30 da noite, tem Verdão aqui na CBN. CBN Campinas, obrigado pelo carinho, pelas mensagens e pela audiência. Amanhã a gente volta com Arena CBN.